Olá, no programa Lesp em Pauta de hoje vamos falar sobre alergias e intolerâncias alimentares. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a nutricionista Ana Paula Brown, que está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Eu agradeço. Bom, também, só que em ambiente virtual, nós temos a doutora Sandra Fernandes, que é nutróloga e diretora do Departamento de Enteral e Parenteral da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite para que a gente fale sobre esse tema tão importante, né, que chega sempre nos consultórios dos nutrólogos, das nutricionistas, dos gastroenterologistas. As pessoas têm apresentado muitas intolerâncias, né, alimentares. Doutora Sandra, para começar, já explica para a gente essa diferença entre intolerância e alergia. Sim. Intolerância são determinados alimentos que desencadeiam sintomas gastrointestinais sem distensão abdominal, náuseas, enjoo, diarreia ou constipação, mas não desencadeiam alergias, como alergias na pele, eritemas ou até alergias respiratórias, ou em alguns casos mais graves, como em crianças que têm alergia à proteína do soro do leite, que podem ter reações anafiláticas seríssimas, chegando até uma parada cardíaca, né? Por exemplo, por outro lado, a alergia ao camarão também pode levar a isso em adultos ou em crianças. Então, a alergia pode ser um quadro mais agudo, mais rápido e mais grave. As intolerâncias causam piora da qualidade de vida, né? Com todos esses sintomas de diarreia, de desconforto abdominal, mas não vão causar um risco de até levar uma pessoa a um óbito caso não tenha uma reação revertida, como acontece numa alergia que gera um quadro de anafilaxia. Doutora, e é comum a população ter esse tipo de intolerância, por exemplo? Cada dia mais a gente vê isso chegando nos nossos consultórios, como eu falei, né? Com toda esse consumo de alimentos ultraprocessados, aumento do consumo de alimentos com muitos conservantes, excesso de gordura saturada, excesso de carboidrato refinado, associado a um estilo de vida também. Fumo, bebida alcoólica, isso altera muito a flora intestinal, levando a um quadro de desbiose, que seria um desequilíbrio da flora intestinal, onde as bactérias ruins prevalecem sobre as bactérias boas. E com isso aumenta todas essas intolerâncias. Doutora Ana Paula, quais são os alimentos que mais causam tanto as alergias quanto as intolerâncias? As mais comuns, né, são com derivados do leite, então queijos, iogurtes, né, chantilis, manteigas, e também aqueles que têm a presença do glúten, que é uma intolerância, né, até bem falada recentemente, que são alimentos que envolvem trigo, cevada, centeio. Como ela citou também, a alergia ao camarão, né, esses mariscos também são uma das principais intolerâncias que a gente encontra no consultório. Até quando se fala do leite, hoje em dia a gente até brinca, né? Antes nós consumíamos aquele leite de saquinho que abriu, se demorasse muito fora da geladeira ele já azedava. Hoje em dia na caixinha ficam meses. Então a gente pode falar que o que a gente compra hoje é leite ou não é alguma substância que está substituindo? Infelizmente hoje, né, a indústria ela está mais preocupada em lucro, né, geralmente do que qualidade alimentar. Então, realmente aquele leite lá que a gente consumia na casa dos nossos avós, aquele leitinho puro, não existe 100% mais, né? Tem muitos aditivos químicos ali, coisas para dar durabilidade, para dar às vezes até uma melhora no sabor, que são adicionados, né? Então, perdeu um pouco ali a pureza. Mas uma parte que é engraçada, às vezes quando as pessoas falam assim sobre o leite, que falam assim, a primeira coisa na dieta, na consulta não, porque eu tomo leite sem lactose. E é importante a gente lembrar que existe realmente os produtos, né, sem lactose, sem glúten, mas nem sempre você é obrigado a fazer o uso desses produtos, né? Se você não percebe ali no seu organismo uma indisposição, né, os sintomas que a doutora acabou de citar,
Claro que você não vai fazer um consumo excessivo no seu dia a dia, mas não precisa entrar naquela obrigatoriedade de consumir sem lactose ou sem glúten, né? Evitar sempre, mas não precisa ter aquela neura diferente já de uma pessoa que apresenta ali a intolerância ou a alergia. Doutora Sandra, a senhora comentou que o impacto é ali no intestino. Então, o que acontece no intestino da pessoa que tem alergia ou intolerância? Tem todos esses sintomas que a senhora já disse, mas o que acontece exatamente, né, nesse ambiente aí do intestino? Então, vamos tentar, né, explicar um pouquinho. Por exemplo, uma intolerância comum é a intolerância à lactose. E o que é a lactose? A lactose, ela nada mais é do que um dos açúcares que existe no leite. E nós temos uma enzima que fica na superfície da mucosa intestinal que chama lactase. Essa enzima é que degrada a lactose. Então, quando ocorre redução dessa enzima por uma causa genética, pessoas que produzem pouca enzima, ou mesmo após uma virose, uso de antibiótico terapia, as pessoas podem ter uma deficiência transitória de lactase. Então, nesses momentos, elas podem não tolerar o leite, os derivados do leite. Então, sem essa enzima, esse açúcar não vai ser digerido. Então, quando ele chega no intestino, o que vai acontecer? Como ele não foi degradado em formas menores, né, de açúcares, mas pré-digeridos, as bactérias do intestino vão se alimentar dessa lactose, aumentando com isso a fermentação, causando essa distensão, essa diarreia ou, em algumas pessoas, a constipação, mas é mais comum diarreia, sensação de mal-estar, às vezes pode gerar até uma enxaqueca, tem muita associação de enxaqueca com intolerância ao leite. Então, o mecanismo da lactose ele é bem descrito, de intolerância. Quando a gente fala do trigo ou do glúten, aí é uma seara ainda muito grande, porque existe a doença celíaca, que nesse caso é uma vida sem glúten, a pessoa não pode ter contato nenhum com trigo, nada, zero, porque pode desenvolver câncer e várias outras doenças autoimunes. E tem a intolerância ou a sensibilidade não celíaca ao glúten, que aí a pessoa tem os sintomas, mas não tem a doença. O tratamento é o mesmo, essas pessoas não vão consumir o trigo nem o glúten, tá? Mas tem uma diferença que precisa ser dado o diagnóstico. E para dar esse diagnóstico, o paciente precisa estar ingerindo glúten, porque precisa fazer biópsia, tem que ser um estudo mais detalhado do caso, porque vai ter que ser uma vida totalmente sem glúten. Se for doença celíaca. Se for intolerância, sensibilidade não celíaca ao glúten, aí são sintomas, ele tem desconforto, mal-estar, mas o organismo dele não sofre o risco de desenvolver câncer lá na frente. Mas ele tem a piora da qualidade de vida, né? Ninguém gosta de ficar com a barriga inchada, não gosta de ficar tendo diarreia. E aí o tratamento é o mesmo, é retirar o glúten da alimentação. Mas para quem não tem esses problemas, consumir o trigo não causa isso. Entende? É isso que as pessoas acham que só vai ter doença celíaca quem é geneticamente pré-programado para ter doença celíaca. Agora, a intolerância pode se desenvolver, como eu falei, através desse mecanismo de alteração de bactérias intestinais chamado desbiose. E isso a gente pode até recuperar, tá? Fazendo um tratamento com uma boa alimentação, com acompanhamento de um nutricionista, associando o uso de probióticos. Se houver uso se comprovarmos um super crescimento bacteriano, às vezes precisa de um tratamento específico com um certo tipo de antibiótico. Então, assim, é um quadro bem amplo, o paciente ele precisa estar acompanhado preferencialmente por um nutrólogo e um nutricionista. Doutora Ana Paula, e a questão, então, dessa substituição, essa nova dieta, então, para quem tem intolerância ou alergia? Porque a alergia é aquela coisa, não pode de jeito nenhum, porque a pessoa pode ter até, como a doutora já falou, a questão da morte, do óbito. Agora, a intolerância, ela
quando você consome, você fica mal. Isso aí. Mas aí você não consome, tá tudo bem. Mas você consumiu de novo, os sintomas voltam. Como substituir? Como fazer uma nova dieta? Na verdade, hoje, graças a Deus, também o mercado tem muita versão sem glúten, sem lactose, praticamente de tudo. Você tem iogurte, você tem manteiga, você tem, né, várias versões dos alimentos que existem ali com e sem. Então, dá para fazer uma substituição tranquila, sem passar desejo de comer alguma coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, no glúten, existe muita contaminação cruzada também. Então, às vezes, a pessoa, o próprio lugar onde foi feito ali o alimento, se não tem uma higienização correta, uma manipulação correta, às vezes pode ter ali uma presença, né, do glúten que vai acarretar nos sintomas. E assim, tem muitas coisas, né, eu falo de alimentos disponíveis que não tem, às vezes também, por exemplo, o glúten. Tem vários grãos, aveia, milho, linhaça, chia, tem muita coisa legal que dá pra gente consumir sem, às vezes, fazer o consumo ali do glúten, né? Porque às vezes a gente olha todos os históricos, vale a pena você ficar... melhorei, me tratei, mas depois eu vou causar novamente, né, um desequilíbrio nessa flora, né? Então, às vezes, vale a pena evitar. Se você percebeu que você já tem uma predisposição a sempre que comer, né, às vezes não deu um sintoma mais intenso, mas começou a manifestar, evita, né? Não espere ele agravar e depois ter que entrar com, às vezes, uma exclusão total daquele alimento, né? E, doutora Sandra, a senhora comentou sobre a questão, então, do intestino, explicou pra gente direitinho ali como que é o funcionamento tanto da questão da lactose quanto do glúten. E o que se fala muito é que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, muita coisa que às vezes a pessoa está com depressão, se sentindo mal emocionalmente, na verdade são questões do intestino. Eu estou certa ou estou errada? Não, assim, a depressão é um quadro mais complexo, né? A gente não pode dizer que a desbiose é causa específica de depressão só, mas a gente acredita nesse eixo, a gente chama de gut brain, né? Que é intestino-cérebro, que melhorando essa flora intestinal, associada a toda uma alteração de estilo de vida, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, nutricional e atividade física, o paciente vai ter uma melhora sim, mas uma desbiose por si só, ela não leva a uma depressão, ela pode piorar um quadro orgânico. Entendeu? Mas não dá para fazer essa correlação direta, não. Mas piora com certeza, até porque pelos sintomas que a pessoa fica, se ela tem o intestino irritável, se ela tem desconforto o tempo inteiro, vai ficar mais cansada, mais fadigada, menos disposição ainda, né? Então isso pode piorar um quadro psiquiátrico. Mas tem que ter o tratamento psiquiátrico específico, são redução de neurotransmissores e o tratamento nutricional vai agregar o controle dessa flora intestinal, que vai ajudar na melhora. Mas um tratamento de depressão, a gente não pode dizer que é só tratando o intestino, a gente não pode falar isso. Mas tem a questão, alguns fatores emocionais, porque assim, o que eu já escutei, né, que o intestino fica ali inflamado, e ele não absorve as vitaminas necessárias, até as vitaminas que são do bem-estar, doutora. É isso mesmo? O intestino, ele fica essa irritação que ele tem, essa inflamação, atrapalha a absorção de vitaminas? Atrapalha dos nutrientes em geral. Como eu falei da desbiose, voltando a esse processo, que seria essa desregulação entre as bactérias ruins com as bactérias boas. Então, quando começa a prevalecer as bactérias ruins, ocorre, como a gente fala, uma lesão de barreira. Então, toxinas que deveriam sair pelas fezes podem conseguir penetrar a barreira do intestino, causando essa inflamação. E aí as pessoas vão ter uma redução da absorção dos nutrientes necessários, de B12, de vitamina D, de zinco, né? São coisas que a gente costuma dosar no consultório para fazer a reposição, mas enquanto a gente não desinflamar esse intestino, muitas vezes, inicialmente, com uma dieta de exclusão muito conhecida, chamada Food Maps, aí a nutricionista também pode ajudar a gente a explicar. A gente vai retirar tanto o glúten, quanto a lactose, quanto os oligofrutos sacáridos, desculpe, eu me atrapalhei com o nome.
no início, porque também é uma dieta tão restrita, que o paciente não vai tolerar por muito tempo. Mas nesse período a gente trata esse paciente com probióticos, ou como eu falei, se necessário, até com antibióticos, para reestabilizar essa flora intestinal, para que ele possa depois voltar a consumir muitas vezes de tudo. A gente vai reintroduzindo um a um os alimentos novamente. E aí ele desinflama, mas nesse período a gente tem que repor todas as carências nutricionais que a gente encontra. As mais comuns são deficiência de ferro, né, com ferritina baixa, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D. Doutora, pode complementar também, doutora Ana Paula? Não, e é essa questão aí que, igual ela falou, de depois chegar a um momento de uma exclusão total, que eu acho a parte mais perigosa, que aí realmente envolve um pouco o emocional, né, porque o ser humano, ele não gosta de ter a sensação de ser privado de nada. Né? A gente tem muito isso. Então, eu falo muito para os pacientes no consultório, pensa assim, quando você tem que fazer uma escolha sobre um alimento, tipo assim, eu quero comer isso, vai ser bom para mim? Passa a trabalhar, a treinar o seu cérebro como você está fazendo aquela escolha para o seu bem-estar. Não, porque a Nutri proibiu, eu não posso comer isso. Porque o cérebro, ele quer brigar contra aquilo. Se eu não posso, aí parece que ainda dá mais vontade. Pode ver que você vai na nutricionista, você recebeu ali seu plano alimentar, às vezes você passa para o paciente mais coisas do que ele comia no relatório alimentar dele. Mas a sensação de que parece que está com fome já vem por quê? Porque o psicológico já traz aquilo ali, estou de dieta, não posso comer tal coisa, não posso comer isso. Então, para depois chegar num tratamento onde vai ter que ter essa exclusão total, é melhor se prevenir antes, né? Vamos começar a escolher o que é bom pra gente, vamos se afastar de embalagens, vamos comer coisas mais, eu falo, descascadas, né? Do que desembaladas, do que industrializadas. Tudo que está muito industrializado, igual o leite que você falou, que tem uma duração ali de 1 ano no seu armário, aquilo ali não é natural. Uma coisa não vai resistir 1 ano por resistir. Tem muito ativo ali dentro. Alimentos congelados, uma lasanha, você põe no seu congelador hoje, vai viajar, daqui a 1 ano você volta, você vai poder comer. Então, o que tem ali? Muita coisa aditiva, muita coisa química, que não é o alimento de verdade, né? Então, é o que eu falo, vamos passar a desembalar menos, descascar mais, comer mais coisas naturais e trabalhar o cérebro que você está fazendo aquela escolha. Não é uma proibição. Eu não posso comer, né, um pãozinho, por exemplo. Não, eu não quero, estou focada, né? Eu quero mudar meus hábitos alimentares, eu vou comer o que é melhor para mim. Começa a mandar no seu cérebro, não mostrar que ele que manda em você. Doutora Sandra, a senhora comentou sobre os... Pode falar, pode complementar, depois eu faço outra pergunta. Só ia complementar, né, que essa dieta que eu falei realmente é só para um tratamento que tem que ser acompanhado por médico e nutricionista, porque justamente tem que ser por um período curto e em casos muito específicos. Não é uma dieta que as pessoas devem sair fazendo por conta própria. Por conta disso tudo que ela falou, né? Ela explicou aí, para as pessoas não ficarem até com um certo tipo de transtorno alimentar na frente. O que tem que levar em consideração, né, o que as doutoras já falaram, a questão se é necessário ou não. Né? Se a pessoa não tem a necessidade de retirar alguns alimentos, isso pode até causar outros problemas. Isso aí, com certeza. A vida do celíaco, gente, não é fácil, né, doutora, sabe? É uma vida difícil, você vê ali porque te restringe muito. Então, você vê que a pessoa, ela fica ali, até ela conseguir encontrar, né, o eixo do que vai escolher. Estou no aniversário, estou no restaurante, quais são as minhas possíveis escolhas? Ela tem um processo de adaptação ali que é doloroso, né? De olhar outras pessoas poderem comer de tudo e eu não posso. Nossa, eu tenho que me limitar, eu tenho que restringir. Então, é muito ruim. Então, se a gente pode, com cuidado, igual eu falei, não expor ali o seu, né, organismo a certos riscos, já apresenta uma intolerância, vamos evitar. Tem tantas outras opções. Por que eu vou deixar, às vezes, ficar num caso mais grave, né, e depois ter que se privar, né, de uma forma mais rigorosa ali? Tem essa questão social, né, doutora, de como você vai numa festa ou todo mundo se junta para comer alguma coisa, né? Então. E a maioria das vezes ali é uma pizza. Pois é. E ali já pode desencadear se não for uma alergia, se for uma intolerância, ali já... não, ali sim, tanto alimentar como, né, a parte, igual a gente falou, psicológica. Você está ali, igual eu falei, é um trabalho que você vai ter que fazer. Poxa, eu vou na PC, não posso, tal. E aí, realmente, tem que tomar muito cuidado até com algumas opções de empresas que oferecem, temos opção sem glúten. Mas e se é feito na mesma cozinha? Entendeu?
vai ter o risco de contaminação cruzada. E é o que a doutora falou, a alergia é algo muito sério mesmo, que a gente tem um risco, né, até aí de morte. Então, não é algo que pode se brincar. Então, uma empresa, a partir do momento que ela quer vender um produto que é totalmente sem glúten, né, ali, que ela declara aquilo dali, ela tem que passar por uma inspeção certinha, mas estabelecimentos, às vezes, não vão ter esses cuidados, né? A gente sabe como geralmente são cozinhas, né, onde a gente não se vê o que acontece. Então, aí a pessoa tem que se restringir ainda mais. E aí quando vem os sintomas é tão ruim também, que aí a pessoa ela vai ficando psicologicamente, não vou nem arriscar. Então ela vai se privando cada vez mais, entendeu? E daí qual a dica que a senhora dá até para quem tem essa intolerância ou alergia quando vai em algum lugar com os amigos? Porque também não dá para ficar só em casa ou não vou comer nada. Sim. O que faz? Assim, nesses casos, assim, por exemplo, uma pessoa que é totalmente celíaca, por exemplo, estou num barzinho, então vamos escolher algumas versões, por exemplo, assim, eu até brinco, eles acham engraçado que eu falo, gente, come um torresminho frito, que for, né, aquele leitãozinho pururuca que for, pelo menos ali é uma carne, tá fritinha, é uma proteína, come batata frita. Uma batata frita também ali, às vezes tem lugares, aniversário de criança tem milhozinho cozido, tenta focar em outros grãos, outros cereais, né? E proteína também, proteína dá quase sempre certo. Quando a gente fala proteína, no caso animal, no sentido assim de carnes, né? Espetinhos, esquinha e tal. Aí já quando entra intolerância à lactose, aí tem que tomar cuidado, que não pode ter queijos, né? Não pode ter ali os derivados, uma maionese, aquelas coisas todas que tem a lactose. Mas quando a pessoa tem só a intolerância e ela, né, a gente tem enzimazinhas de lactase, né, que a pessoa pode tomar ali para ajudar. Então, se aconteceu, gente, no momento que está curtindo ali, que caracas, né, acabou deixando comer alguma coisinha e veio ali aquela sensação, começou a apresentar os sintomas, pode fazer o usozinho das enzimas ali, da lactase, para ajudar a melhorar esses sintomas, né? Doutora Sandra, e até qual a medicação que é possível usar? Ou é realmente a exclusão desses tipos de produtos? No caso da lactose ainda tem, né, essas enzimas, mas glúten tem o que fazer? Então, o glúten, fora do Brasil, já tem um tipo de enzima que já está liberada, mas não para o celíaco. O celíaco não pode ter contato nenhum com glúten, mas para as pessoas que têm intolerância não celíaca. Ela é a enzima ANP, o nome dessa enzima. Mas aqui no Brasil parece que só importando e também é uma coisa cara, então o controle realmente vai ser com a dieta. E no caso da lactose, tem a enzima e a lactase já é uma coisa bem disponível em todas as farmácias, é bem fácil de adquirir, a gente recomenda, né? Se você for um casamento, uma festa, um aniversário, leva, toma enquanto estiver lá, para que você possa, se tiver alguma contaminação, alguma coisa, você não tenha algum desconforto, algo que vai tirar o seu prazer de estar ali naquele local. Mas mantenha a dieta no resto do tempo. Doutora Sandra, o que chama atenção quando a pessoa chega no seu consultório, faz ali a primeira, né, a anamnese, já a primeira conversa, são esses desconfortos? Ou até que momento é normal, de repente, ter gases ou ter ali diarreia? Em que momento é normal e quando passa e fala é alerta? Então, os gases é normal dentro de um certo limite, né? Todo mundo, a gente vai fermentar um pouco os alimentos que a gente consome, tem alimentos que são mais fermentativos, como os feijões, por exemplo. Então, mas algo que não cause desconforto, que não cause dor. Agora, em relação à diarreia, diarreia nunca é normal. Diarreia tem que ser investigada, principalmente se for um quadro agudo, que pode estar relacionado ou à intoxicação alimentar, ou verminose, ou infecção bacteriana, vai ter tratamentos específicos, e diarreias crônicas, como, por exemplo, quem tem intolerância ao glúten, intolerância à lactose, aí não é normal. A diarreia ela sempre tem que ser investigada e temos que dar o diagnóstico, porque não é, a pessoa precisa ter uma evacuação normal, não pode ficar tendo diarreia. Doutora Ana Paula, quando a pessoa já vai para o nutrólogo, né, que é um médico, então já vai com talvez um pouco mais de direcionamento já, tem alguma coisa errada no meu organismo. Sim. Mas também tem pessoas que já chegam no seu consultório como nutricionista, que apresenta e já começa a falar um pouquinho desses sintomas também, ou tem gente que acha normal?
Não, eles relatam, sim. Aí a gente faz no recordatório, que a gente chama alimentar, né? A gente vai pedindo a pessoa para citar ali ao longo do dia o que ela come. E aí, às vezes, você vê muita presença o quê? Natural do brasileiro. Muito glúten, né? Tem aí o trigo em tudo. É o lanchinho da tarde, o que a pessoa come? Torrado e biscoito. Café da manhã é pão. Então, está presente o tempo inteiro. Então, eu gosto de depois, assim, eu faço, né, retiro esses alimentos, até porque não entra ali no meu perfil de trabalho, né, de linha de raciocínio do meu trabalho. Então, depois a gente faz um teste com esse paciente. E quase sempre, quando é uns sintomas mais superficiais, um mês depois eles falam, nossa, doutora Ana, como que melhorou isso? Como, né? Só pela retirada desse excesso que eles têm ao longo do dia do consumo de glúten, da lactose, né? Mas assim, o glúten bem mais presente, porque a gente vê que as pessoas estão muito à base de biscoitinhos, de torradinhas, né? De pãezinhos, bolo, o tempo inteiro os lanches locais são isso. Você não vê, às vezes, as pessoas oferecendo um ovinho mexido, vamos comer um queijinho aqui no lanche da tarde, vamos comer uma omelete, vamos comer um patezinho. Não, é sempre quase que, comprar um bolo, comprar um pão, vamos lanchar junto, coletivo. Né? Então, a gente só de excluir esse pouquinho, sem ser tão profundo, o paciente já relata ali uma melhora bem significativa nos sintomas. E uma diquinha que eu vou dar para, né, por questão do feijão, ela falou que é que dá bastante gases mesmo, é o quê? Sempre deixar de molho o feijão, tá? E se possível, de um dia para o outro, trocar aquela água vai dar aquelas borbulhas, troca, né? Antes de dormir, vai lá e troca de novo aquela água, porque isso ajuda muito a reduzir esse número de gases, né? E por que você come em restaurantes e às vezes você fala, nossa, eu comi no restaurante tal, tô cheio de gases? Porque restaurante não deixa de molho. Na cozinha ali industrial, pega do saquinho ali, já põe para cozinhar e pronto. Então, na sua casa, você vê que muitas pessoas relatam que come o feijão e se sente melhor. Por quê? Prepara com mais cuidado, né? Faz essa troca de água, que ajuda muito a dar menos gases aí, gente, com o feijão. E também para o feijão, na água do cozimento, se vai perder um pouco mais de nutriente, mas para quem tem muitos gases, depois desse processo que a doutora falou aí, também jogar a água do cozimento fora e refogar e temperar em outra água. E vai tirar mais ainda as substâncias que fermentam, também ajuda. Ótimo. E isso eles não fazem realmente em restaurante, porque dá trabalho, enfim. Então, porque ele é realmente um alimento fermentativo, ele libera durante o cozimento a lignina, que aí vai fermentar mais ainda. Mas o feijão é um alimento muito bom que os pacientes têm, ou que eles consumam, né? Tem Isso aí. muitos nutrientes, tem fibra, então a gente tem que fazer tudo para que o feijão fique no prato do brasileiro, pelo menos no mínimo 3 vezes por semana. Isso aí. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre esse assunto, ainda tem bastante pergunta para fazer. Já volto. Estamos de volta com a Lesp em Pauta. Hoje o assunto por aqui é as alergias e intolerâncias alimentares. Eu tenho aqui nos nossos estúdios a nutricionista Ana Paula Brown e também de forma virtual nós temos a nutróloga, a doutora Sandra Fernandes. Bom, vamos falar um pouquinho do diagnóstico. Doutora Sandra, como que é feito um diagnóstico até para ter certeza a questão? Tem um exame específico para a lactose? Tem um exame específico para o glúten? Sim, para o glúten, é como eu falei, um primeiro momento, o importante é a gente ter certeza se esse paciente tem ou não tem doença celíaca, tá? Então, o diagnóstico de doença celíaca, ele se faz através de marcadores, anticorpos, que o principal é a antitransglutaminase tecidual IgA, é o principal. Ela sendo positiva, mais os sintomas, já é praticamente fechado o diagnóstico de doença celíaca. Só que para a gente ter certeza absoluta, é necessário fazer uma endoscopia com múltiplas biópsias intestinais, tá? Do intestino delgado, não só do estômago, mas do intestino delgado, para ver se tem lesão. E aí a endoscopia vai graduar o nível de lesão, que vai de 0 até 4. De 0 é que ainda está com mucosa normal, não teve uma lesão.
grau 1, lesão leve, grau 2, moderada, 3 e 4 de grave para severamente grave. E aí a conduta vai ser baseada nisso, né? E aí você define, esse paciente tem doença celíaca, é vida sem glúten. Se esses exames forem todos negativos, e mesmo assim o paciente tem sintomas quando consome o glúten, então aí ele não tem doença celíaca, mas ele é um intolerante. Eu acho que, não Sim. sei se ficou claro, tentei fazer da forma mais simples. Em relação à lactose, como eu falei, as pessoas podem ter a hipolactasia, elas nascem e produzem pouca lactose. Os bebês, por exemplo, né, no início é recomendado hoje que o leite de vaca não seja inserido na alimentação do bebê antes de 1 ano de idade. A minha geração toda usou leite de vaca e quantos tiveram, né, alguns problemas a gente não sabe. Mas por quê? Porque, em geral, as crianças nascem, esse intestino ainda não está tão bem formado, aos poucos ele vai produzindo aquela enzima que eu falei no começo, que é a lactase. E a partir do momento que o intestino da criança começa a produzir, ela deixa de ser intolerante e passa a tolerar alimentos com lactose. Com o decorrer da idade, ou cada virose que a criança tem, uso de antibiótico terapia, muitas vezes desnecessárias, né? Antibióticos que às vezes dão em quadros gripais, e vírus não se trata com antibiótico. Cada uso de antibiótico altera a flora intestinal, que pode reduzir de novo essa enzima. Então, essa criança pode ter de novo, ou até mesmo nós, adultos, podemos ter uma intolerância parcial. E depois voltar, essa enzima volta a ser produzida. Mas isso também pode não acontecer. E uma pessoa, né, como às vezes a gente escuta no consultório, ah, mas doutora, eu sempre comi leite, desculpa, eu sempre tomei leite, eu sempre comi queijo e iogurte, e agora eu não consigo mais, me dá diarreia, me dá distensão. Por quê? Então a resposta é essa. A gente vai passando por todos esses processos durante a vida, essa lactase que a gente tinha vai reduzindo, e aí a gente passa a não tolerar mais o leite. Isso a gente tem visto com cada vez mais frequente, por conta, inclusive, do uso excessivo de antibiótico terapia, né? É uma teoria também, né? Cada caso é um caso. E aí as pessoas vão precisar realmente do alimento sem lactose. Agora, quanto a exames, existe um exame de sangue onde o paciente ele toma um copo de leite e vai se dosando a glicose, faz tipo uma curva glicêmica e tem um limite. Se a glicose ela não aumentar em 20% após a ingestão do leite, é porque a pessoa não absorve a lactose, que é um açúcar do leite. Então, é um exame indireto, tá? Não dá 100%, ele pode ter muito falso negativo. Então, para o leite, hoje, o que a gente mais considera é a questão clínica. É o paciente tem a queixa, a gente retira o leite, os derivados do leite e o paciente melhora. Então, é muito mais um diagnóstico clínico em relação à lactase, à intolerância à lactose, do que, como eu te falei, da doença celíaca, que já tem critérios assim muito bem definidos. E, doutora Ana Paula, essa questão ela pode aparecer então, não apareceu na infância, lactose, por exemplo, aparece ali na fase adulta. Sim. Isso pode passar ou a pessoa desenvolveu ou ela vai ficar com aquilo para o resto da vida? Não, a partir do momento que ela fizer um tratamento ali de exclusão, né? Se ela, igual a doutora falou, se ela produz pouco ali, ela tem uma deficiência ali naquela produção da lactase, não tem como mudar isso, é genético dela. Então, ela vai ter que viver refém ali de sempre se policiar com o que está comendo. Mas se é algo temporário, né, como a gente falou, outras causas, às vezes vai ser naquele momento, depois ela vai, né, vai suspender por um período, depois ela consegue voltar a consumir normalmente. Né? Então, a gente vai ter que avaliar o que ocasionou ali aquela intolerância naquela fase da vida dela. Já vem de um passado ou está sendo algo mais ali do momento, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas, né? Primeiro a doutora Ana Paula responde, depois a doutora Sandra. Porque eu até comentei que a questão do organismo ali, o intestino irritado, inflamado, ele pode ter impacto nas questões emocionais. O inverso pode acontecer? Por exemplo, a pessoa ela passa por algum trauma ou por assédio moral, enfim, um trauma na vida dela emocional e aquele quadro desenvolver
ou doenças ou intolerâncias? Primeiro, a doutora Ana Paula. Eu considero sempre que sim, porque se você está em situações, por exemplo, eu pego muito casos às vezes de mulheres que estão em situações de extremo estresse, de extremo alerta, de relacionamentos, onde está ali com uma situação de hormônios serem produzidos que são fora da normalidade, aquilo dali tem o quê? Uma ação dentro do seu organismo. E aí, a partir do momento que o organismo ele é todo muito perfeito. Uma coisinha que desanda, desanda todo um resto. É um conjunto, é tudo muito perfeito quando você vai olhar a interação de cada coisa. Então, tá com o psicológico abalado, sim. Tem gente que tem dor no estômago, né? Pode desenvolver uma gastrite, tanto que existe essa gastrite que vem o quê? Dessa parte emocional, né? E aí desencadeou uma gastrite, vai ter uma absorção ruim, vai ter uns sintomas ruins, né? Igual ela falou, de bem-estar, né? Ali de viver lidando com uma gastrite. Por quê? Porque os sintomas psicológicos eles afetam em si toda a nossa parte nutricional também. Doutora Sandra? Sim, é como reforçando, né, o que ela falou, essa questão pode ser transitória ou esse paciente ele pode recuperar. E isso é caso a caso, né? E o paciente, nesses momentos de maior estresse, realmente, por exemplo, quem nunca teve uma diarreia por conta de uma prova, por exemplo, ou de uma entrevista de emprego, são situações comuns, assim, que a gente vê que a pessoa pode ter um desconforto. E se isso se repete, se ela vive sob em alerta, essas pessoas, né? E hoje a gente vive muito um medo, uma insegurança nas ruas, então isso tudo reflete, né, no nosso estilo de vida e também no nosso intestino. Então, se a pessoa ela muda os hábitos intestinais, consegue trocar por um emprego menos estressante, consegue fazer mais atividade física associada a uma boa alimentação, automaticamente tudo vai melhorar. Doutora Ana Paula, o que a gente pode definir como boa alimentação? A senhora até já falou, né? Desembrulhar menos, descascar mais. Então, ou seja, né? Comer coisas mais naturais. Mas o que a gente pode entender como básico para todos os dias ali, que é o saudável? Uma alimentação que não exclua nenhum dos grupos alimentares. Então, as pessoas têm, né, manias de pegar uma dieta de uma amiga ou de ler na internet e às vezes excluir ou gordura, ou proteína, ou carboidrato 100%. Eu sempre falo isso, se existem os 3 grupos alimentares é porque cada um tem sua função dentro do organismo, então precisa sim, claro, dependendo da sua condição física, genética ali do momento, você vai reduzir vai, né, focar um pouco mais no outro, mas tem que sim comer os 3 grupos alimentares e fazer o máximo possível uma refeição com cores também, né? Eu sei que às vezes tem gente que come muito salada verde escura, que ótimo! Ah, mas e aí, cadê a presença de uma vitamina C ali que vem do alaranjado, né, para poder absorver melhor até o nutriente que tem na folhagem? Um complementa muito a ação do outro. Então, né, não adianta, às vezes, como muita salada, mas é sempre verde, não tem uma coisa laranja, não tem uma beterraba, não tem um branco, não tem um tempero, às vezes não gosto, mas poxa, tem uns temperos naturais, cúrcuma, cominho, né, açafrão, um monte de temperos naturais para você agregar ali o quê? Todas as vitaminas e minerais no seu dia a dia. Então eu falo isso, todos os grupos alimentares na proporção correta, né? E, se possível, todas as cores, né? Todas as cores ali dos alimentos da natureza, né? Que eu falo não de embalagem, mas da natureza. Elas foram criadas com o objetivo de se complementar. Então, a partir do momento que a gente consegue colocar ali no nosso prato um pouquinho, né? Às vezes não é todo dia, mas hoje, ontem eu comi uma saladinha verde, hoje eu vou fazer uma saladinha mais cozidinha aqui com outro, né, uns outros legumes, variar ali um pouquinho. Até o consumo da carne também, não posso comer só frango. Eu falo com meus pacientes, toda nutricionista do mundo, se você for no Japão, vai colocar frango grelhado. Mas você não vai comer frango grelhado 365 dias do ano. Você tem que consumir a carne vermelha também, né? Principalmente dependendo se você tiver com alguma anemia, alguma deficiência. Então, ali a gente coloca uma relação do quê? Do que é mais magro, do que é mais saudável, só que você tem que aprender a fazer suas trocas, né? Então, hoje tem aqui um contrafilé, mas nossa, a Nutri passou o frango. Não! Contrafilé é uma carne magra, vamos consumir hoje a fazer essa troca. Estou trocando uma proteína, que é o frango,
por uma proteína que é da carne magra. Ah, mas hoje, eu, por exemplo, falo comigo, eu sou fã de cupim, eu amo cupim. Então, é uma carne de se comer todos os dias? Não, é uma carne extremamente gordurosa. Mas precisa excluir 100%? Você come cupim todos os dias? Não. Então, por exemplo, foi na casa da mãe, chegou lá aquele cupim delicioso. Come um pouquinho, come com moderação. O conseguir levar uma alimentação saudável adiante está muito envolvido com isso, de você também não se privar 100% dos prazeres. Né? Como ela tinha falado, conseguiu num casamento e não ficar lá, não posso não tô de dieta. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, não adianta uma alimentação perfeita por 60, 90 dias e o restante do ano ruim. Adianta muito mais fazer, às vezes, 80% ali e ter 20% de erro, 80% certo, 20% errado, mas fazer a vida inteira do que querer aquele extremismo, né, de viver comendo, olhando para o papel e só como o que está no papel. É isso aí, concordo plenamente com a Ana. E é isso, porque alimentação é cultura, alimentação é prazer, alimentação é agregar, né? A gente agrega a nossa cultura cristã, né? Que todo mundo fala da Santa Ceia, eu sempre falo muito isso, né? Nós temos, né, essa questão do alimento como o corpo do nosso Deus ali, então tem uma questão cultural muito envolvida na alimentação. Tudo na nossa, a gente vai receber alguém, em todas as festas, a primeira coisa que a gente pensa é o que a gente vai servir para as pessoas. Então, os alimentos que têm um fundo emocional para você, aquilo que é aquele alimento que a sua avó fazia, que a sua mãe fazia, né? Como é que você vai passar, é, por exemplo, eu sou daqui do Espírito Santo, a gente tem a famosa torta capixaba, que é tradição na Páscoa. Como que você não vai comer uma torta capixaba? Então, são questões que têm que ser levadas nesse recordatório alimentar para que a nutricionista, o nutrólogo façam essas adequações para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida sem abrir mão de todos esses momentos, né? E eu falo que pode um pouco de tudo, mas não tudo de tudo. É a Também sou do quantidade. Espírito Santo. Nossa moqueca capixaba também, maravilhosa, Com né? Rica em certeza. nutrientes, em cultura. É porque a alimentação ela está envolvida com a questão social, né? Sim. Ou você sai para tomar um café, mas não quer só um café, sempre tem alguma coisinha. Ou, vou sair para almoçar, vou sair para jantar. Então tem uma questão social muito forte envolvida, né? E aí eu tento muito trabalhar com os pacientes isso, aprender a fazer as escolhas, né? Porque se você só se vê engessado numa dieta que você recebeu ali no papel, né? Seja no consultório dos nutrólogos, que às vezes eles também têm uma dieta padrão ali, ou uma elaborada pro paciente, ninguém vai comer todos os dias aquilo ali. Vai ter momentos, situações que você não vai ter aquilo. E a importância de o quê? Entender o que eu troco aqui nesse momento, né? O que é equivalente, o que é o mesmo perfil de alimento. Gosto muito de deixar claro isso para eles, para falar, quando manda, doutora, qual é a minha outra opção de janta? Eu falei, o que eu te ensinei? Vamos lá, você vai trocar isso por isso. Então, você vai treinando a pessoa a tomar decisões mais livres. E aí eu até perco os pacientes, porque depois eles aprendem a se virar e não voltam mais, porque conseguem, né, um resultado legal. E fala, doutora, até hoje eu vou nos lugares, lembro do que você me ensinou, né, sobre escolher os alimentos. Tá no cardápio uma proteína, não é tirar ali o ovinho da manhã e colocar um pão. Você tirou uma proteína do seu café da manhã, que tem uma importância, né, e colocou um carboidrato, ou seja, você trocou os grupos alimentares. Troca pelo mesmo grupo alimentar, que aí a gente consegue, né, a nutricionista faz esse cálculo de um balanço energético, de composição ao longo do dia, então a partir do momento que você troca obedecendo os grupos, você está seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente teve ao preparar o seu plano alimentar. Né? Então, e dá mais flexibilidade para o paciente, que ele não se vê tão engessado. Estou no barzinho, deixa eu olhar esse cardápio, o que eu vou conseguir escolher aqui baseado no que eu aprendi. Né? Melhor evitar isso, melhor evitar aquilo. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa conscientização, que não é pegar a dieta da amiga, não é pegar a dieta da internet, é o quê? Aprender a se alimentar bem e trazer para a sua realidade. Né? Eu sou mãe de 3, eu falo assim, eu até falei, gente, a dieta para uma mãe é algo muito difícil, porque a gente tem que comer os restos, né? A gente fica com dó, coloca ali o almoço, você até fala, hoje eu não vou comer arroz, mas aí sobra aquele negócio, você fala, gente, vou comer esse restinho. É aquela vida corrida, você planeja aquele café da manhã maravilhoso, sentado na mesa, a menina acorda chorando, tá te gritando, quando você vai ver, já deu hora do almoço, você não parou nem para tomar o café da manhã. Então, mas o que é a minha realidade no momento? Na hora que eu for comer, não tomei meu café da manhã, mas na hora do meu almoço eu sei o que é o certo comer. Eu vou escolher isso e isso porque eu aprendi que aquilo ali é o certo. Então, trabalhar essa conscientização de escolhas conscientes é muito importante.
Doutora Sandra, a senhora Concordo falou totalmente. também sobre a questão da atividade física. Então, vou deixar até a senhora falar um pouquinho dessa questão das escolhas, né? O quanto é importante saber o que escolher, até para que não faça mal para o seu organismo, mas também por que a atividade física ela é tão importante para o funcionamento do organismo mesmo. Nossa, atividade física é o melhor remédio que existe. Eu falo isso para mim no espelho todos os dias, quando dá aquela preguicinha, e falo para os meus pacientes todos os dias, para os meus amigos, né? A gente precisa se exercitar, ficar parado. Eu sempre dou um exemplo. Você compra uma Ferrari, você deixa na garagem 1 ano, quando você for mexer, com certeza ela está com problema, por melhor que seja o carro. Imagine o nosso corpo. Então, quanto mais a gente precisa manter massa magra, principalmente acima de 30, principalmente acima de 40 anos, eu falo que é a hora que a gente tem que se preparar para o envelhecimento saudável. E o exercício, ele vai atuar tanto na questão emocional, né, com a redução do estresse, a redução da ansiedade. Você vai estar focado ali naquele momento, naquele tipo de respiração, focado em você, no seu momento de autocuidado. Então tem que ser um momento prazeroso. Ah, doutor, eu não gosto de academia. Então escolhe a natação, escolhe a dança. O importante é que você mexa o esqueleto, que você faça alguma atividade física regular e preferencialmente que ela seja prazerosa, porque aí vai ajudar muito. E tem que ser aquela coisa, assim, estou sentindo falta, não é uma obrigação, não é dolorido, né? Às vezes a gente brinca, vou mesmo que seja na força do ódio, porque às vezes a gente está cansado, mas no geral o exercício físico tem que ser algo que te dê prazer, porque vai beneficiar isso. Além disso tudo, ele tem efeitos de produção, de regulação de hormônios, de regulação do ritmo circadiano, no controle, na redução do cortisol, isso tudo atuando em processos que vão ajudar a reduzir a inflamação do seu corpo, no controle da glicemia. O exercício ele tem um papel fundamental ali quando o paciente está acima do peso, obeso, sobrepeso, que ele tem a resistência insulínica, né? Ou seja, a glicose do corpo tem dificuldade em entrar na célula. Então, com isso, o paciente pode ficar diabético, às vezes ele já é diabético. O exercício ele ajuda muito nesse controle, porque ele ajuda a quebrar essa resistência insulínica, essa glicose entrar de uma forma mais rápida dentro da célula. Então, assim, são tantos benefícios, né? Além da manutenção da massa magra, de você conseguir andar sozinho, ter força para fazer as pequenas atividades quando você tiver 80 e até 90 anos, ou talvez mais. Hoje eu tenho um paciente de 104 anos que aí consegue andar sozinho, né? 80 anos, 90 anos. Tenho uma coleguinha no meu funcional que tem 84 anos, ela está lá ótima. Eu falo que é meu objetivo de vida é chegar lá igual a ela, aos 84 anos, fazendo exercício, autônoma, né? Isso é o principal. Então, assim, são vários os benefícios, desde o controle emocional, manutenção de massa magra, controle de glicose, controle de pressão arterial, controle de colesterol. Então, temos que nos movimentar. É fundamental. E para um bom funcionamento do intestino também. Doutora Ana Paula, o que falam também é a questão do consumo de água. Até para essa questão da intolerância ou das alergias, a água também ajuda a impressão que se dá, né? Como se a gente tivesse ali um encanamento, né? O encanamento está meio sujo, jogou água, ele vai limpar. Isso meio que acontece também no organismo. Quanto mais água, mais limpo o teu organismo fica ou não? Não nesse quesito de mais água, mais limpa, mas a água ela participa de várias funções, praticamente quase todas as funções metabólicas do organismo. É como se fosse um certo combustível ali para o seu organismo realizar as reações metabólicas. Então, se não tem, né, se está ali faltando, se está, né, desidratado, ele não vai conseguir realizar bem as funções. Então, tudo aí vai entrando, igual a gente falou, um pontinho vai puxando o desandar do restante da carruagem. Então, outro fator também importante, a gente falou da atividade física, o consumo de água e também o sono, né? Um sono de qualidade também, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez dormindo menos horas, né? Não que às vezes, eu não consigo dormir 8 horas por dia, mas que sejam 6 horas, mas sejam umas 6 horas de qualidade, né? Igual fala, tentar se desligar ali de telas, do celular, colocar o seu corpo já no modo de repouso, né? Uma horinha antes, pelo menos, de dormir.
porque muitas reações e produções de hormônios ocorrem ali nesse horário do sono. Então, se você não tem ele, tudo vai alterando também. Além de que, se você estava dormindo, pensa, seu metabolismo estava ali, né, o metabolismo basal, né, de um funcionamento, e você acordaria com menos fome. Se você está acordado, a madrugada é longa. E aí você vai o quê? Acabar comendo na madrugada, vai acordar mais faminta, aí vem o quê? Vai pegar o que tem pela frente, não vai conseguir ter aquele momento de estar com uma saciedade, de fazer uma escolha consciente, vai abrir a geladeira, o que tiver de bobeira, você vai pegar. E sobre falar em abrir geladeira e tiver bobeira, evitem ter em casa o que não é para comer, né? Eu falo muito isso, né? Se você tem que, eu tô com muita vontade de comer um doce, tá? Se você não tiver ali dentro, disponível, até você colocar uma roupa ou ter que descer para ir comprar, você pode ter certeza que vai dar um certo desânimo, vai dificultar mais o seu processo ali de comer aquele doce. Agora, se está ali fácil, né, um acesso fácil, você chegou estressada, chegou cansada, chegou, né, faminta, às vezes, e você tem já uma quedinha por aquele alimento, vai acabar caindo em tentação e comendo. Então, evite ter em casa o que não é para você consumir, né? Isso ajuda muito também. Até na questão das alergias e intolerâncias. Isso aí, né? nem tenha dentro de casa. Né? E assim, eu brinco também sobre uma coisa que é o seguinte, você já viu alguém que morreu de vontade de alguma coisa, de vontade de comer alguma coisa? Então, ainda não tem esse óbito registrado. Tadinho, ele morreu de vontade de comer um docinho, comeu e ele morreu. Então, olha, vontade dá e passa, né? Então, eu tô com muita vontade de comer um doce, tá? Só que eu tô com muita vontade de alcançar o meu corpo dessa forma. Eu tô com muita vontade de curar essa enfermidade que está me afetando. Então, você vai ter que balancear entre as suas escolhas. Qual a minha vontade maior naquele momento? E aí saiba que suas escolhas, né, são seus resultados, sua responsabilidade, né? Escolheu comer o doce, vai ter uma consequência. Não, escolheu a vontade maior foi de se cuidar, vai ter um outro tipo de consequência. Acho que bacana, uma conversa maravilhosa e quero agradecer então já as minhas entrevistadas que trouxeram tanto conhecimento para mim, né? Não só para mim, mas também para todo mundo que está em casa. Espero que você aí tenha tirado todas as suas dúvidas. Eu fiz o máximo de perguntas que eu pude para que você aí em casa também tirasse as suas dúvidas. Agradeço então e dou um minutinho para a consideração final para a doutora Sandra Fernandes, que é nutróloga. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço estar aqui com vocês, a gente está sempre aprendendo junto, né? E divulgar informação séria, né? Tanto influencer, tanta gente falando coisas loucas na internet, criando mitos e criando transtornos alimentares. Então, ter um programa onde a gente tem um profissional médico, um profissional nutricionista, para a gente trocar ideia e trazer realmente informações que vão agregar a população. Muito obrigada por me proporcionar esse momento e agradeço muito. Eu que agradeço, também agradeço a nossa convidada aqui presencial, Ana Paula Brown, que é nutricionista. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma, né? E, gente, cuidem do maior bem que vocês podem ter, que é o corpo de vocês, né? Ninguém pode cuidar deles por você. E você é o que você come. Então, espero que as nossas dicas aqui tenham ajudado de alguma forma. Estamos abertas, né, doutora, para voltar para algum outro assunto, porque a alimentação tem muita pauta para a gente falar. E o que a gente puder somar, a gente vai estar aqui. Já estão convidadas para um próximo bate-papo. Muito obrigada. É só marcar. Obrigada. Um abraço. Obrigada. E o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.